Neste momento irei relatar fatos reais de como Jesus Cristo batizava com o Divino Espírito Santo e com fogo os primeiros crentes pentecostais do Brasil dos anos 1911 a 1932. Nestes relatos você irá saber que Jesus batizava os crentes fiéis com o Espírito Santo em todos os lugares, inclusive dentro de rio, e nas praias, e dentro de casa, e também pelas ruas. E se você ainda não é batizado com o Divino Espírito Santo, peça a Jesus Cristo, pois Ele é fiel, e batiza conforme o que o profeta João Batista disse lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, que diz: Ele, Jesus, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Rubi que vi havi rovastore becavastore gastaragasnai. Oh, glória a Deus! Esta fonte de onde extraímos estes fatos, os quais vamos relatar, é do diário do pioneiro Gunnar Wingren, que foi o fundador da Igreja Assembleia de Deus no Brasil. E antes de começarmos os relatos, já quero deixar avisado que todos os sábados estamos postando no canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina, relatos sobre acontecimentos sobrenaturais no meio dos primeiros crentes pentecostais do Brasil. E sábado que vem iremos postar fatos reais sobre as perseguições que os crentes pentecostais antigos sofreram aqui no Brasil, a ponto do sangue escorrer pelo corpo. Mas não negavam a Jesus e seguiam triunfantes para a edificação da Igreja de Jesus. Glória a Deus! Não perca, você irá se emocionar e quem sabe voltar ao primeiro amor. Vamos lá começar os relatos. Assim Gunnar Wingren escreveu no seu diário na página 40 e 41 e 51. 6 meses após a nossa chegada no Brasil, os diáconos da Igreja Batista me disseram: Irmão Wingren, na próxima terça-feira o irmão dirigirá o culto de oração. E isto foi em maio de 1911. E eu atendi o pedido. Durante aquela semana, realizamos culto de oração todas as noites, na casa de uma irmã que estava enferma, sem poder ir à igreja, mas nestas orações, Jesus a curou, e aquela irmã começou a buscar o batismo com o Espírito Santo, e o seu nome era Celina de Albuquerque. Na quinta-feira, depois do culto, ela continuou orando em sua casa juntamente com outra irmã. E a 1h da madrugada, a irmã Celina Albuquerque foi batizada e começou a falar em novas línguas e continuou falando durante 2 horas. Esta foi, portanto, a primeira operação de batismo com o Espírito Santo feita pelo Senhor Jesus em terras brasileiras.
E no dia seguinte, a outra irmã que presenciara tudo foi e contou o que vira aos outros membros da Igreja Batista. E o seu nome era Maria de Nazaré. E na sexta-feira, após o término do culto na igreja, a irmã Nazaré e outras irmãs vieram para o nosso culto de oração na casa da irmã Celina de Albuquerque. Nessa mesma noite, Jesus batizou a irmã Nazaré com o Espírito Santo e ela cantou um hino espiritual no dia 1º de novembro do ano 1911. Jesus também batizou uma irmã com o Espírito Santo. Disseram-me que essa irmã havia falado línguas tanto em latim como em árabe, e do árabe dera a interpretação em português, seu idioma natural. Naquele dia, 3 pessoas se converteram a Cristo. Nas páginas 59 e 60 e 74 e 75 também está escrito: quando a verdade simples de Jesus é pregada no poder do Espírito Santo, então a palavra é sempre acompanhada de sinais e milagres. Certa noite, uma de nossas irmãs trouxe sua própria irmã ao culto. Ali a crente profetizou para sua irmã descrente que ela deveria aceitar a Jesus. A outra entrou em agonia por seus pecados e se entregou ao Senhor Jesus Cristo. E Jesus a batizou com o Espírito Santo e ela começou a falar em novas línguas e a louvar a Deus. Oh, glórias, maravilhas é o nosso Jesus. Em uma das nossas vigílias semanais, Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo e ela falou uma língua bem clara e nítida, língua que ela nunca havia estudado antes. Uma senhora não convertida estava presente, e quando lhe perguntaram se ela cria que aquilo era de Deus, ela disse que sim, e começou a chorar. E ali mesmo se entregou ao Senhor. Oh, glórias! Escreveu Wingren no ano de 1915. Naquele tempo havia profecias em todos os cultos. Os dons do Espírito Santo estavam derramados sobre a igreja para a edificação, consolação e exortação. Glória a Deus, glória a Deus. No dia 31 de março, ouvimos 2 profecias. Eu havia pensado em viajar para minha terra e visitar os meus parentes, mas o Senhor me exortou dizendo-me: vem para mais perto de mim e acalma-te e apacenta meu rebanho. Eu estou contigo, ainda tenho muito trabalho para ti. Eu irei na tua frente e farei a minha obra depressa. Os cultos de oração continuaram agora na casa de um irmão chamado Candinho. Ali o poder do Espírito Santo começou a cair como resposta às nossas orações. E no dia 28 de maio, o irmão Candinho foi batizado com o Espírito Santo. Ele foi a primeira pessoa em Maceió a receber o batismo com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nas páginas 80 a 85 também está escrito: Wingren disse no dia 13 de janeiro de 1916:
O Senhor Jesus, por sua infinita graça, deu-me uma mensagem gloriosa, e senti o poder de Deus em todo o meu corpo, de tal maneira que cantei no Espírito e senti-me como se já estivesse no céu. Quando pus a minha mão sobre a cabeça de uma irmã, ela começou a falar em línguas e a profetizar. Glórias a Jesus! Depois do culto, o poder de Deus veio e caiu sobre nós tão poderosamente que cantamos no Espírito. Certo dia, Vingre escreveu no seu diário: hoje o Senhor deu-me forças e graça para dizer no culto que falar línguas estranhas é a prova do batismo com o Espírito Santo. E depois da pregação, Jesus batizou vários irmãos com o divino Espírito Santo de Deus. Que glorioso! Em seguida oramos até 1h da madrugada, e Jesus batizou 2 irmãs com o Espírito Santo. Quando eu coloquei as mãos sobre elas, elas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu mesmo senti o poder de Deus de maneira muito poderosa. No culto de domingo, Gunnar Vingre também escreveu: preguei sobre a expressão ele será chamado Filho do Altíssimo. E o poder caiu maravilhosamente sobre a igreja. Quando um irmão recebeu o poder, uma menina viu uma luz sobre ele, e no mesmo instante ela foi batizada com o Espírito Santo. E todos oraram tão poderosamente que parecia um estrondo. O fogo de Deus ardeu sobre nós de maneira gloriosa. Devemos anunciar por todos os lugares o que Jesus está fazendo. Ele vem breve. Naquela semana, realizamos cultos de oração em outras igrejas, quando muitos irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo, entre eles várias crianças. Nas páginas 67 e 97 e 107 também está escrito: aos domingos, a pequena igreja reuniram-se para louvar ao Senhor e orar. Eram cerca de 80 pessoas, todas cheias do Espírito Santo. E as crianças também experimentavam as mesmas bênçãos. Certo dia, uma menina pequena veio cheia do poder de Deus e pôs sua mãozinha no ombro de Vingren e falou em línguas sobre ele. E ele então sentiu poderosamente o poder do Espírito Santo através daquela criancinha. Também não era de se admirar que esse fogo caísse daquela maneira, pois se orava e jejuava de dia e de noite. Num domingo de manhã, até as crianças vieram à escola dominical em jejum, e o Espírito do Senhor veio então de maneira poderosa sobre uma irmã, e ela profetizou. Quando a sua irmã incrédula viu isso, também entregou-se ao Senhor, e no mesmo culto ela foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus! Vocês têm ideia do que é isso? A pessoa nunca foi crente, foi pela primeira vez a uma igreja, e nesta primeira vez ela se converte, se entrega a Jesus, e Jesus a batiza com o Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Jesus, ele concede o batismo com o Espírito Santo. Somente creia e peça que
porque Ele é fiel e justo. O Espírito Santo pode cair sobre sua vida a qualquer momento. Basta você crer. No ano 1913, a pequena igreja regozijava-se dia a dia no Senhor. E os batismos nas águas eram realizados nos rios, um atrás do outro. E a alegria e o louvor dos crentes subiam com força ao céu. Gunnar Wingren escreveu: hoje batizei 14 novos convertidos. O poder de Deus veio tão forte sobre mim lá no rio que eu quase não pude mover-me. De noite terminei a pregação cantando um hino espiritual e o poder de Deus estava sobre toda a igreja. Uma irmã viu Jesus entre nós através de uma visão. E no fim do culto vários irmãos profetizaram. Muitos tiveram seu Pentecostes naqueles dias. Entre outros, um menino de 13 anos recebeu a promessa do Espírito Santo na sua casa de manhã, quando estava orando. Em seguida ele veio no culto e o poder de Deus foi muito grande sobre ele, levando a falar em línguas e a profetizar. Oh, maravilha, Jesus! Em outro dia, tivemos uma gloriosa experiência na casa da irmã Celina Albuquerque. Quando orávamos, o poder de Deus veio sobre nós e começamos todos a rir, cheios de uma onda de gozo e alegria. Depois chegou outro irmão e começou a alegrar-se conosco, mas eu fiquei com medo. Não nos devemos alegrar no próprio poder, e sim em Jesus. E são admiráveis as poderosas manifestações de poder que vemos nos cultos. E repousa uma seriedade santa sobre o povo salvo. Mas o Senhor avisou numa profecia dizendo: muitos estão só brincando com meu nome e com meu espírito. Ai deles, eu os castigarei se não despertarem em tempo. Nas páginas 105 e 115 e 119 também está escrito: no ano de 1919, o batismo com o Espírito Santo havia cessado, havia parado, e a irmã Frida Wingren e o irmão Gunnar Wingren, juntamente com Samuel Nistro e outros irmãos, tiveram de lutar em oração e jejum, até que o derramamento do Espírito Santo começasse outra vez. De repente, uns 70 irmãos foram batizados com o Espírito Santo e o despertamento se estendeu também para o interior. Gunnar Wingren chegava a clamar noites inteiras com voz alta para que Jesus batizasse os crentes com o Espírito Santo de Deus. E assim ele escreveu no seu diário: à noite, quando eu orava no meu quarto, o dono do hotel veio perguntar se eu estava louco. Realizamos cultos maravilhosos na igreja, com línguas, interpretações, profecias e cânticos espirituais. Quando celebramos a Santa Ceia, sentimos o Senhor bem perto de nós a nos falar em profecia. Alguns têm se desviado de mim nos seus corações, mas há misericórdia se quiserem voltar outra vez. Na página 130 e 131 também está escrito: é interessante notar quais os instrumentos que Deus usa em sua obra. Em geral, sempre
fracos e simples. A irmã Rosa ainda não era batizada com o Espírito Santo, mas desejava muito receber a promessa. Essa irmã tinha sido a primeira pessoa no Rio de Janeiro a ser batizada nas águas, assim que a igreja se iniciara naquele estado. Ela foi também batizada com o Espírito Santo. Gunnar Wingren chegou a dizer: realizamos um culto de oração na casa da família Brito esta noite. Cerca de 20 pessoas estavam presentes e 4 moças sentiram o poder de Deus de maneira maravilhosa. E uma delas sentiu tanto o peso dos seus pecados que começou a chorar e a pedir perdão. Uma amiga sua que não era crente sentiu também o poder de Deus de uma maneira tão forte que caiu de costa no chão e começou a clamar a Deus pelo perdão dos seus pecados. E depois o divino Espírito Santo de Deus desceu sobre ela e ela começou a falar em outras línguas e a cantar um hino espiritual no novo idioma que recebera de Deus. E também cantou um hino em português. Enquanto o poder de Deus estava fortemente sobre ela, os vizinhos ficaram zangados com o barulho que fizemos. O culto de oração terminou à meia-noite. Na noite seguinte, realizaram uma reunião de oração na casa da irmã Rosa e o poder de Deus veio novamente sobre as irmãs que na noite anterior tinham recebido a promessa, e elas cantaram e louvaram ao Senhor maravilhosamente o idioma que o Espírito Santo lhes havia concedido. Uma anciã que não cria no batismo com o Espírito Santo estava também presente. E o poder de Deus foi sentido de maneira tão poderosa que ela começou a gritar e a ser sacudida. E finalmente caiu no chão. E eu a segurei, expulsei o demônio que havia entrado nela. E ela ficou liberta e se acalmou. E depois a exortei a pedir o perdão dos seus pecados, o que ela fez. Nós nos alegramos muito no Senhor naquela noite. Assim continuaram as orações em diferentes casas de família todas as noites, e o poder do Espírito Santo operava maravilhosamente. E vários receberam a promessa e falaram em outras línguas. Também houve profecias e cânticos espirituais. Numa noite, certa irmã falou numa língua muito bela, muito linda, glória a Deus. Nas páginas 140, e 150, e 152, e 153, e 156, e 157 também está escrito. Gunnar Wingren disse: havia um alvoroço na rua Escobar, onde o culto estava sendo realizado, e eu estava indo para lá. O que teria acontecido naquele culto? Soubemos então que enquanto o missionário Samuel Nistro orava, Jesus batizava a irmã Zélia Brito com o Divino Espírito Santo de Deus. O irmão Clímaco morava nos fundos da igreja, e alguns irmãos começaram a clamar no salão da igreja, e o vizinho, como de costume, dera uns tiros de revólver e jogar as cápsulas para o pátio. A irmã Júlia dizia: não façam tanto barulho, Jesus não está batizando mais ninguém. Foi só a irmã Zélia Brito, esposa do pastor Paulo Leivas Macalão. A vida de oração da igreja era forte e incessante.
Mas por não haver liberdade suficiente para se orar no salão da rua Figueira de Melo, então, em cima do morro, no monte, foi escolhido como lugar ideal para os cultos de oração da igreja. Ali os membros se reuniam para vigílias todos os sábados. Isso ocorreu durante muitos anos. Essas orações se prolongavam, em geral, até o nascer do sol. Eu, pessoalmente, experimentei muitas gloriosas bênçãos de Deus durante aquelas reuniões de orações. E quantos receberam a experiência do Pentecoste, naquele monte da transfiguração? Só Deus sabe, ninguém sabe ou poderá contar quantos cansados peregrinos ali naquele monte receberam forças espirituais para continuar a jornada até o lar celestial. Glória a Deus! O filho de Gunnar Wingren, chamado Ivar Wingren, também disse: guardo muitíssimas lembranças de meu pai, desse tempo do ano 1928. Eu sempre o via de joelhos no chão, com a testa sobre o assoalho, clamando a Deus por graça, poder e vitória. A sua vida de oração era constante e intensiva. Ele lutava muito pela salvação das almas, mas também ficava cansado. Não havia um culto sem que um ou vários crentes recebessem a promessa do batismo com o Espírito Santo. Só no primeiro mês do ano, cerca de 25 irmãos foram batizados. Do ano 1930, Wingren escreveu: muitos crentes receberam o batismo com o Espírito Santo. Já no princípio do ano, chegavam notícias de muitos lugares, informando que o Espírito Santo estava caindo sobre as novas e pequenas igrejas. Certo irmão, que fora muito perseguido pelos seus companheiros de trabalho, voltou para casa muito triste, mas de repente lembrou-se das palavras de Jesus, quando ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Então esse irmão perseguido começou a alegrar-se no Senhor, e o poder de Deus veio sobre ele, e ele foi batizado com o divino Espírito Santo de Deus, e começou a falar em outras línguas. Oh, glória a Deus! Nas páginas 192 e 196 e 197 também está escrito: Gunnar Wingren diz: lembro-me muito bem de um culto numa pequena choça de palmeira, junto ao rio. Começamos o culto ali às 7 horas e íamos terminar às 9 horas. E chegando às 9 horas, íamos sair da casa, quando de repente o dono da casa disse: ainda é cedo. E continuamos então orando, até que Jesus batizou 3 irmãos com o Espírito Santo, e muito nos alegramos na presença de Deus. Numa outra carta datada de 6 de julho de 1930, Wingren escreveu: do interior temos boas notícias. Num determinado lugar, 14 irmãos foram
batizados com o Espírito Santo somente em uma semana. Um evangelista conta que Deus tem aberto os corações para a verdade do batismo com o Espírito Santo em várias igrejas denominacionais. Em sua maioria tem aceitado esta verdade. Um dos seus evangelistas até foi batizado com o Espírito Santo enquanto estava pregando. E o povo viu línguas de fogo sobre a sua cabeça. Num outro lugar, alguns crentes que iam a caminho do culto viram um sinal no céu, e o poder de Deus caiu sobre eles. E quando chegaram ao culto, perguntaram ao evangelista como se podia receber a promessa do Espírito Santo. E o irmão respondeu: vocês devem orar assim: Senhor, limpa o meu coração no teu sangue e me enche do teu Espírito Santo. E de repente os crentes se ajoelharam e começaram a orar, e não tardou muito, e receberam a promessa do batismo com o Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus! Parece fácil para alguns receber o batismo com o Espírito Santo, mas talvez não seja tão fácil conservar a bênção. Por isso necessitamos pedir aqui no Brasil um despertamento que penetre profundamente no coração das pessoas. Desejamos que o Espírito Santo possa ter o seu caminho através de cada pregador, e que o rio de Deus se torne mais profundo. Nas páginas 206 e 207 e 210 e 213 e 215 e 224 também está escrito assim: em uma oportunidade na região do Rio de Janeiro, o irmão Vingre disse no culto antes de pregar: sinto que Jesus quer batizar com o Espírito Santo neste culto. Se alguém deseja o batismo, vem aqui à frente, que vamos orar. Logo vieram 4 ou 5 irmãos e dobraram os seus joelhos, e Vingren colocou a mão sobre eles e fez uma oração silenciosa. E não havia transcorrido ainda 5 minutos, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e louvaram a Deus em novas línguas estranhas. Um irmão no Rio de Janeiro recebeu nesse tempo o batismo com o Espírito Santo da seguinte maneira: ele estava sem trabalho e por isso saiu a passear por uma das praias do Rio de Janeiro, a de Botafogo. Quando chegou em um determinado lugar, sentou-se e começou a escrever na areia as seguintes palavras com o dedo: mundo, diabo e pecado. E de repente veio uma onda e apagou o que ele havia escrito na areia. E ele então se lembrou de que Jesus o tinha salvo do diabo e do mundo e do pecado, e que ele, como salvo, estava pronto para receber a promessa do Pai, o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E ele abriu seu Novo Testamento e leu em Lucas capítulo 24 e versículo 49, que diz: eu enviarei a vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder.
Então aquele irmão ficou muito alegre e dobrou os joelhos sobre a areia e começou a louvar a Deus. E ali mesmo ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus e começou a falar em outras línguas estranhas. Louvado é o nome de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Numa carta datada de junho de 1931, Wingre escreveu: nos meses de maio e junho, 38 novos convertidos foram batizados nas águas. Um deles foi batizado com o Espírito Santo, justamente quando eu o levantei da água. E ele falava em línguas enquanto saía da água. E todos os crentes louvaram a Deus por isso. Não passava nenhum culto sem que oremos por pecadores que se entregavam a Cristo. Estamos vivendo, em verdade, um tempo de visitação poderosa de Deus. No ano de 1931, num lugar chamado Itajaí, no estado de Santa Catarina, o pastor André Bernardino escreveu para Wingre: na primeira vigília que realizamos, Jesus batizou 3 pessoas. Na segunda-feira, quando uma irmã acordou de manhã, foi batizada com o Espírito Santo. E uma vizinha entrou e começou a clamar ao Senhor. E também recebeu a promessa do Espírito Santo de Deus, juntamente com uma menina de 12 anos de idade. Glória a Deus! Ao todo, 8 pessoas receberam a promessa daquela vez. Em um culto de oração, uma irmã pediu que orasse por seu esposo doente e descrente, e Jesus o curou e o salvou. Enquanto estávamos orando, a irmã daquele homem foi batizada com o Espírito Santo. Seu velho pai enfermo estava dormindo e ouviu o barulho. Ele levantou-se e veio ver o que era e se entregou ao Senhor. 6 dias depois ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. No mesmo ano, houve uma gloriosa colheita para Deus, pois nada menos que 119 pessoas foram batizadas nas águas da praia, que se chama a Ponta do Caju, no Rio de Janeiro. Em diversas ocasiões, o poder de Deus tem caído sobre os candidatos, e eles falam em línguas e louvam a Deus dentro da água. Podemos dizer, usando uma expressão bíblica, que havia ali muitas águas. Sim, nunca faltou água para os batismos. Ainda no ano de 1931, Wingre escreveu: o Espírito Santo operou maravilhosamente, e muita gente veio aos cultos, e alguns desviados voltaram ao Senhor, e 4 pecadores se entregaram a Cristo, e 4 irmãos foram batizados com o Espírito Santo, e um deles falou bem alto, é claro, em novas línguas no idioma alemão, não sabendo nada dessa língua. No dia 27 de maio de 1932, Gunnar Wingre escreveu: no culto da quinta-feira, o poder de Deus caiu maravilhosamente sobre nós, e os irmãos vieram à plataforma, dobraram seus joelhos, e nós colocamos as mãos sobre eles, e em 10 minutos, 4 deles foram batizados com o Espírito Santo de Deus. E isto tem continuado culto após culto. E Deus está falando ao seu povo pela palavra e pelo Espírito profético.
que Ele continuará a sua obra e que a sua vinda está muito próxima. E os crentes têm visões e revelações e sonhos, e os dons do Espírito Santo são manifestados. Através de tudo isso, o povo de Deus é edificado. E desta forma tem se cumprido o que está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 17. Quando o Espírito de Deus é derramado nos corações, manifestam-se os dons e os frutos do Espírito Santo de Deus. Então se ouve júbilo e alegria nas tendas dos justos. Glória a Deus, e louvado é o nome de Jesus Cristo, que vive para todos sempre. E glória a Deus. E amém, meus irmãos. E aqui finalizamos mais um vídeo do canal do YouTube Assembleia de Deus Simples 1911 na Sã Doutrina. Irmãos e irmãs, só vou deixar aqui uns avisos antes de finalizar. Nós aqui do canal daremos continuação nas postagens dos hinos da Sã Doutrina em breve. E aqueles 7 vídeos que prometemos postar sobre a Sã Doutrina, e os 19 vídeos falando sobre a escatologia, a volta de Jesus, e os mais de 100 vídeos falando sobre a doutrina do corpo, alma e espírito, e os vídeos falando sobre seitas e heresias, iremos em breve postar um por um. Isto se Jesus nos permitir. E peço perdão aos irmãos por não termos postados todos estes vídeos anunciados. É que houve problemas que nos impossibilitou de postarmos os vídeos desde o dia 10 de janeiro. Mas teremos muitos vídeos edificantes para postar. Estamos orando e fazendo um cenário bem diferente no modo antigo, sem vaidade, para que assim possamos aparecer para com os irmãos, porque o YouTube ele está pedindo isto para o canal, para este canal, para que possamos aparecer com a nossa imagem. E todas as semanas iremos postar foto da igreja antiga na comunidade deste canal do YouTube, juntamente com anúncios das futuras postagens em vídeos. E quem quiser compartilhar estas fotos no WhatsApp, fique à vontade. E peço novamente a todos que deem um like no vídeo e que compartilhem o link deste vídeo nas suas redes sociais, fazendo com que este vídeo chegue aos pastores assembleanos, para que eles conheçam como é que era o verdadeiro mover de Deus dentro das igrejas Assembleias de Deus antigas e verdadeiras, a fim de que estes pastores e muitos crentes voltem ao primeiro amor. E assim, meus irmãos e irmãs, eu me despeço de vocês com a bênção referida em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. E Maranata, ora venha, Senhor Jesus. E todos digam amém.